Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe o dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Nessa versão aqui. Que é Então, essa versão é corrigida. Ele se achar uma coisa feia. É o que diz aqui, né? Uma coisa feia ou indecente, né? Algumas traduções diz indecente. Uma coisa feia ou indecente. Se ele achar no seu cônjuge, ou seja, na mulher dele, uma coisa feia ou indecente, ele pode dar-lhe carta de divórcio, né? Então, essa coisa feia, essa coisa indecente que o marido podia ver no seu cônjuge, isso poderia o desagradar, de forma que ele pedisse o divórcio, né, ou se divorciasse dela, foi interpretada pelas escolas rabínicas de muitas formas. Por exemplo, a escola rabínica de Shammai dizia que um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que tenha encontrado alguma indecência, coisa feia, que eles interpretavam, por exemplo, a falta da observância da lei para a menstruação. Se a mulher não respeitasse a observância da lei da menstruação, né, que ela era impura naqueles dias, e ela não observasse isso, não procurasse observar, viver conforme a lei, né, da menstruação, o marido podia pedir a carta de divórcio, ou melhor, podia dar-lhe carta de divórcio, né, pedir o divórcio, né? Ou poderia ser também um defeito físico, como a infertilidade. Tipo, a mulher ela não pode gerar filhos. Então, segundo essa escola rabínica, ele poderia também se divorciar dela, se ela fosse infértil, estéril, né? Isso é o pensamento dessa escola rabínica. Dessa escola rabínica. Né? Essa coisa feia ou indecente. Eles interpretam dessa forma. Dessa forma, né? Só que a escola rabínica de Hillel diz que ele pode se divorciar dela mesmo que ela estrague um prato de comida. Ou seja, se ela queimar restantemente a comida ou salgar, coisas desse tipo. Isso já era motivo... Motivo de divórcio, estava desagradando. Estava desagradando o marido. Isso é muito forte, né? E também o outro, acho que rabino, Rabi Akiba, ele disse que ele podia se divorciar dela se encontrasse uma mais bonita do que ela. Olha que pensamento, viu? Se ele conseguisse encontrar uma mais bonita, ele poderia se divorciar. Então, no pensamento desse rabino aí, o esposo poderia se divorciar umas 10 vezes, né? Porque cada vez que ele encontra essa bonita... Mas assim... Isso não é um pensamento fechado, né? Algumas interpretações, porque nós observamos também o quê? Que na cultura oriental daquele povo, a mulher não tinha tanto valor como tem hoje. Então, para ele era fácil... Isso era algo cultural. Não era que Deus ele não colocasse a mulher no seu devido lugar de valor. Não é assim, né? Sim, mas vamos... Porque quando Deus cria Eva, ele traz ela como uma adjutora idônea, uma auxiliadora. Pelo menos esse é o projeto inicial de Deus. Mas a cultura daquela época, a mulher não tinha tanto valor. Se você for estudar a cultura oriental, você observa que a mulher não tinha tanto valor como os homens, né? Porém, na cultura judaica existiam outras proporções e interpretações à questão do divórcio. Por exemplo, o pastor Ezequiel Soares, que é comentarista da CPAD, ele diz, citando o Dr. Alfred Edersheim, um judeu cristão que veio no século XIX, que existiam outros motivos. Por exemplo, uma mulher que se apresentasse com cabelos longos ou soltos, melhor, soltos, andasse com cabelos soltos na rua, poderia ser um motivo de coisa indecente e ele poderia se divorciar dela. Outro exemplo, andar pelas ruas desnecessariamente, uma mulher andarilha,
Uma mulher que gosta de andar e desnecessariamente poderia ser um motivo de divórcio. Falar com familiaridade com homens, com uma certa intimidade, com certa intimidade com outros homens, poderia ser motivo de divórcio. Também maltratar os pais do marido na presença dele poderia ser motivo de divórcio. Ou gritar com o marido de maneira que os vizinhos pudessem ouvir. Se a mulher gritasse com o marido de maneira que algumas pessoas pudessem ouvir, os vizinhos, isso poderia ser motivo de divórcio. Então existiam algumas outras interpretações no contexto judaico da época sobre essa coisa de indecência, essa questão da indecência, né? Pedir o divórcio. Se achar alguma coisa indecente ou feia. Eu acho que... Outra coisa, só para terminar essa linha aqui de raciocínio, a questão de ter má reputação, ou fraude, de ser desonesta. Uma mulher que é desonesta, não tem um negócio direito, ele poderia também se divorciar dela. É porque eu acho que a questão da beleza física, eu não fico muito com essa interpretação. Se o esposo encontrasse uma esposa mais bonita, ele tinha direito de se divorciar. Ou seja, isso aí poderia virar uma bola de neve, né? Divórcio atrás de divórcio. Toda vez que ele achasse uma bonita, eu acho que não tem muita base, não. Pelo menos, eu acho que não tem tanta base. Essa questão que a Bíblia fala aqui, feia. Eu acho que a palavra que ela deve dar uma outra conotação no original. Mas assim, se nós for observar o contexto da pergunta de Mateus 19, que os fariseus fizeram a Jesus, se não me engano é 19:4, ele diz... A respeito da carta do desquite lá de Moisés, né? Você pode ler aí para mim, por favor. Mateus 19:4, 19:4. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Ele, porém, responde... a pergunta é essa, né? No 3, né? Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, esse qualquer motivo era justamente essas voltando lá. Essas linhas de pensamento que essas escolas pregavam, a cultura pregava, sobre a coisa indecente. Então, poderia entrar também essa questão que esse certo rabino chamado Rabi Akiba falou sobre achar uma mulher mais bonita. Qualquer motivo, né? Então segue esse mesmo pensamento aí. Faz sentido. Dessa interpretação do Mateus 19:3.